E no vídeo de hoje eu quero te trazer uma bela notícia sobre o Internacional e também já falar sobre uma surpresa que o técnico Eduardo Cudê deve colocar para o jogo de hoje contra a equipe do Vasco, jogo que acontece às 6 horas da tarde, jogo importantíssimo para o Internacional e que dentro dos bastidores o Inter acredita que pode ser a sua virada de chave. Os 3 pontos hoje contra o Vasco, na reestreia do estádio Beira-Rio neste Campeonato Brasileiro e também na temporada após enchente, expectativa de 45 mil torcedores na noite/tarde de hoje. Eu quero te falar inclusive como que o Inter fez um pacto para fechar esse jogo contra o Vasco, para vencer esta partida, lembrando que o Vasco também vem com muitos desfalques para esse jogo. Então só antes de começar esse vídeo com novas informações, roda a vinheta. Bom dia, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional e só antes de começar com esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Além disso, deixa aqui nos comentários também a tua opinião sobre o jogo de logo mais 6 horas da tarde no estádio Beira-Rio, reestreia do estádio Beira-Rio depois das enchentes, expectativa de 45 mil torcedores para esse jogo. Qual o teu palpite para essa partida? Eu acho que o Inter vai vencer o jogo hoje e vai ser aquele jogo da virada de chave. O Inter vai vencer esse jogo por 3-0, mas deixa aqui nos comentários que eu quero saber a tua opinião, tá bom? Lembrando que para esse jogo o técnico Eduardo Cudê deve ter algumas voltas importantes. Entre elas, lateral direita com Fabrício Bustos, o Wesley também retorna, Thiago Maia, Vitão, Arangues é a única dúvida para esse jogo, obviamente, além do Luca. Ener Valencia também é um jogador que o Inter fez uma logística enorme, para ter este atleta à disposição para o jogo contra a equipe contra o Vasco. Mas eu quero deixar muito claro para vocês que até o momento que eu estou gravando esse vídeo não saiu a lista de relacionados, então eu não sei se ele realmente está relacionado para esse jogo, mas a informação que se tem é que ele chegava ontem de noite, ou seja, no sábado à noite, ele ia ser reavaliado pelo todo o departamento de fisiologia do Inter para saber se haveria alguma possibilidade de ele estar pelo menos durante 15, 20 minutos à disposição do técnico Eduardo Cudê para o jogo de logo mais contra a equipe carioca, tá bom? O Vasco, que não vai ter o seu principal jogador, Dimitri Payet. Payet tá machucado desde o jogo contra o Fortaleza, não jogou inclusive, e o Vasco tem esse principal desfalque. Lembrando, o Vasco vem de vitória no Campeonato Brasileiro contra o próprio Fortaleza, venceram por 2-0, 2 gols inclusive do próprio Verratti. O Vasco que sem o Payet joga, por exemplo, quase com uma espécie, por exemplo, de 3 volantes. Então vai ser um time que aqui em Porto Alegre a gente vai realmente ver um Vasco que possivelmente vai jogar pelo contra-ataque. Lembrando, o Vasco também não tem um outro jogador que inclusive pertence ao Internacional e por isso não pode enfrentar o Inter, que é o David. Motivos óbvios, o jogador pertence ao Internacional, logo não pode enfrentar o Colorado, a não ser que o Vasco pagasse uma multa para ele poder estar à disposição, que é algo que não vai acabar acontecendo, tá bom? Mas eu quero te falar sobre as surpresas do técnico Eduardo Cudê para esse jogo. Obviamente, em relação ao time que empatou por 1-1 contra o Fluminense, vão ser muitas novidades, até porque voltam muitos jogadores do departamento médico. Mas a principal situação que eu quero te trazer e a principal tendência de escalação, e aí eu posso colocar inclusive uma novidade, é Bruno Gomes. Existe uma boa possibilidade do Bruno Gomes ser a surpresa do Internacional nesse 11 inicial. Motivos? Eu vou te explicar. Bruno Henrique é um jogador que vem numa sequência de jogos muito alta. Dos 33 jogos que o Inter tem nessa temporada, durante 31 jogos o Bruno Henrique disputou. Ele é o cara que mais fez jogos com a camiseta do Internacional nessa temporada. E por isso deve ser um jogador que pelo menos pode ser poupado. Arangues também, um outro jogador que está ainda voltando de lesão. E por isso que a tendência é que o segundo homem dessa partida contra o Vasco seja o Bruno Gomes, que inclusive fez uma belíssima partida no segundo tempo contra a equipe do Fluminense. Essa vai ser a principal surpresa do técnico Eduardo Cudê para a partida de logo mais. Tendência de escalação com Fabrício no gol, na lateral direita Fabrício Bustos, a dupla de zaga com Vitão, Fernando e na lateral esquerda possivelmente a presença do René. Aí o meio de campo Thiago Maia, Bruno Gomes, Wesley, Wanderson, Alan Patrick e Lucas Alário. Essa é a tendência de escalação do Internacional para essa partida
contra a equipe do Vasco, ou seja, um time bem melhor se tu for pegar ali, principalmente o meio campo, Thiago Maia, Bruno Gomes, tem o Wesley, tem o Wanderson, tem Alan Patrick, tem o Lucas Alário, tem uma zaga encorpada com o Vitão e Fernando, tem, né, o Fabrício Bustos de um lado, o René, que por mais que não seja um cara confiável, né, é um jogador que vem sendo titular do Inter já com uma certa regularidade. No papel é um bom time, é um time que o Inter precisa sair dos 3 pontos, e ainda mais, no banco de reservas possivelmente vai ter um cara chamado Ener Valencia no segundo tempo. A gente não sabe, né, as questões físicas e psicológicas do Valencia, que é um cara que acabou de ser eliminado na Copa América, né, segundo ele tinha o jogo da vida dele contra a Argentina, e a gente não sabe também como é que ele tá psicologicamente pensando nessa situação, mas ainda assim vão ser alguns dos reforços que o Inter vai ter para o jogo de hoje, tá bom? Outra coisa que eu quero falar com vocês é sobre uma outra boa notícia por parte do Internacional e uma renovação de contrato que o Inter tá fazendo, que para mim seria mais um reforço caseiro que o Inter teria, né? Eu sou da opinião que nessa janela de transferências o Inter conseguiu uma grata surpresa, que é não precisar contratar. O Inter pode se dar ao luxo de não precisar contratar, porque nas categorias de base do Inter, o Inter tem pelo menos 3 jogadores, né, para não dizer 4 jogadores que poderiam subir para a equipe profissional e pelo menos serem opções para o técnico Eduardo Cudê. Uma delas, inclusive, já está no profissional, inclusive está jogando entre aspas, que é o Gabriel Carvalho, que para mim é o grande reforço dessa janela de metade do ano no Inter. O meio-campista, né, 16 anos ainda, mas um cara com muito potencial. Mas eu quero te falar sobre outros 3 nomes. Ricardo Matias, que inclusive eu falei ontem à tarde sobre o nome dele, fiz um vídeo específico falando sobre o Ricardo Matias. Iago Noal, e aí eu quero te trazer a grande notícia. O Iago Noal é o meio-campista, segundo homem, camisa 8, também de 17 anos, que está num processo muito rápido e agilizado e encaminhado para ele renovar o seu contrato com o Inter e assinar um contrato com uma multa rescisória passando de 300 milhões de reais. O Iago Noal é tido como a segunda jogadora, assim, na minha opinião, da geração 07 do Inter. A geração 07 do Inter, na minha opinião, é a melhor geração do Internacional dos últimos 10 anos, talvez. É uma geração que tem pelo menos 5, 6 jogadores muito bons. E assim, caras com potencial, óbvio. Tu chega no profissional, tu acaba não dando certo. Mas tem pelo menos 5 jogadores na geração 07 do Inter com muito potencial. Coloco o Iago Noal, coloco, por exemplo, né, Gabriel Carvalho, coloco, por exemplo, Ricardo Matias é 06, então não vou contar, mas coloco, por exemplo, o lateral esquerdo, que é o Cauã Barbosa, coloco, por exemplo, o Anderson, que é um volante, coloco, por exemplo, o Everton, que é um zagueiro canhoto, coloco o goleiro, que é o Henrique Menck, né, que é um goleiro, inclusive, de seleção brasileira, de sub-17, esses são só alguns jogadores. Mas falando específico sobre o Iago Noal, ele seria a melhor reposição do Internacional para a vaga do Maurício, porque ele é um cara que cumpre bem a parte defensiva, é um cara que tem uma qualidade de passe muito interessante, ele lembra de biotipo, inclusive o próprio Edenilson, mas é um cara de espaço, que preenche espaço, assim como o caso, por exemplo, do Maurício. E o terceiro nome, que para minha opinião seria o reforço caseiro do Inter, seria o próprio Ricardo Matias, além de um ponta. O Inter precisa de um ponta nessa janela de transferências e também tem na base do Inter, que é o Jonathan Cauã, que é um jogador já de 19 anos, né? O Jonathan Cauã já é um jogador, por exemplo, da geração 2004, né? 19 anos de idade, né? 3 anos mais velho do que, por exemplo, o Gabriel Carvalho, e é um jogador que desses todos, na minha opinião, é o que mais está pronto, né? Inclusive ele tem características, ele é um ponta esquerda que corta para dentro, né? Ele é um canhoto, ele joga na ponta esquerda, mas ele é destro, e ele tem características muito semelhantes à do Wanderson. É um driblador de ponta esquerda que gosta de cortar para dentro para bater, não é aquele cara, por exemplo, que vai, né, até o fim da linha de fundo para fazer cruzamento. Ele é o cara que gosta de pegar aquela bola, cortar para dentro para bater, e é um jogador que, volto a dizer, lembra muitas características do Wanderson, e na minha opinião seria os 4 reforços que o técnico Eduardo Cudê poderia ter nesta janela de transferências, e seria um reforço que o Inter não ia gastar absolutamente nenhum real. Mas óbvio, o Inter não vai fazer isso porque a gente sabe que o processo do Inter de categoria de base é um processo hoje muito letárgico. Mas esse é papo por outro vídeo, espero que tenham gostado. Se Deus quiser, o Inter vai sair com uma vitória logo mais. Volto logo mais com essas informações. Um abraço, valeu, falou e foi!